E aí, pessoal, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje, podcast de Copa do Brasil, Fluminense 0, Flamengo 0. O jogo foi intenso. O jogo foi intenso, eu não digo não diria muitas polêmicas, mas tiveram reclamações dos dois lados, provocação, né? Cara, assim, um ambiente legal e amistoso que caracteriza um clássico, né? Além do jogo dentro de campo, onde o Fluminense não fez uma partida brilhante, é verdade, eu gosto desses componentes, né? De torcida, de provocação dos jogadores dentro de campo, né? A gente vai falar de tudo um pouco e vamos ouvir no final palavras do treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli. Mas sempre que a gente não ouve aqui, né, uma coletiva do Flamengo, então decidi ouvir hoje. Assim, na verdade, um dos motivos pelos quais a gente acaba não ouvindo tanto o Flamengo é porque, né, então eu vivi um bom momento, o torcedor, para não irritar também, para não entristecer o torcedor rubro-negro, apesar de tudo, a gente também dá uma moral para alguns torcedores, né? Brincadeiras à parte, né? A gente acaba ouvindo algumas outras coletivas que repercute mais, né? Não que a do São Paulo não repercute, né? A maior torcida do Brasil. A gente acabava ouvindo outras coletivas, né? A gente preteria para outras coletivas, onde alguns personagens falavam coisas importantes também, um pouquinho de polêmica. E o São Paulo, essa passagem pelo Flamengo, ele tá bem tranquilo, né? Ele tá bem calmo, bem tímido, você vai ver aí na coletiva, ele tá bem sossegado, né? Ele tá com essa pegada aí, né? Um perfil mais menos temperamental, sei que a gente pode dizer assim, né? Pode ser que ele tá muito feliz no Flamengo, ou também pode ser que ele ficou mais velho, ficou mais tranquilinho. Pode ser. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Enfim, vamos falar de tudo um pouco. A gente vai falar um pouco mais sobre o jogo, né? Terminou em 0-0. O placar, de certa forma, ele é decepcionante, porque eu, pelo menos, esperava eu não achei que o. Óbvio que assim, antes da bola rolar, era muito. Cara, assim, era muito lógico dar um certo grau de favoritismo ao Fluminense. Isso é lógico, isso é razão. Pelo momento das duas equipes, o nível, a comissão técnica longeva, os jogadores atuando. Os jogadores do Flamengo também atuando juntos há bastante tempo. Mas os jogadores atuando dessa forma por mais tempo, né? Sobre essa mesma ótica, sobre essa mesma ideia. Confronto recente, né? Disputa da final do Campeonato Carioca, melhor para o Fluminense também. Melhor no segundo jogo. Perdeu o primeiro jogo, mas venceu bem o segundo jogo e levou o título, levou a taça para casa. Então, vários e vários componentes, vários e vários fatores que, na lógica, a gente fala, pô, o Fluminense tem um certo grau de favoritismo, mas é Fla-Flu, é um clássico, e em clássico, como eu falei ontem, às vezes em clássico, o time que está em um pior momento, se é que a gente pode dizer assim, às vezes vence a partida, às vezes joga melhor, e o Flamengo jogou melhor. É sincero, agora sim, na bola jogada dentro de campo, primeiro tempo, o Fluminense, primeiro tempo praticamente inteiro, o Fluminense foi envolvido. Um time, cara, perdido, errando passes bobos, Flamengo ele privou o Fluminense. Além do Fluminense tá mal na partida, né? O time tava, cara, apático. É difícil de descrever. O time tava meio zonzo, meio baqueado. Acho que não sei se também não esperava esse nível de atuação do Flamengo. E o Flamengo entrou em campo justamente para neutralizar o Fluminense. Então, uma marcação mais pressão, né? Tentar quebrar a linha de passe, tentar pressionar, tirar o espaço do time do Fluminense, que gosta de ter a bola, que gosta de ter essa tranquilidade, de ficar trocando passe, de ter essa posse de bola. O Flamengo privou o Fluminense de fazer isso. Então, acho que foi uma junção desses dois fatores. A postura tática do Flamengo e também um time bastante apático do Fluminense. Eu acho que não é falta de vontade, obviamente, porque é um clássico, né? Mas eu acho que a sequência de jogos está pesando para o Fluminense. Eu acho que fica cada vez mais evidente de que a gente sempre falava assim, pô, vários jogadores do Fluminense, jogadores decisivos no caso, vários, né? Não todos, obviamente, né? Vários jogadores decisivos, eles não são garotos mais, né? E o Fernando Diniz não vem poupando jogadores. Eles vêm atuando partida após partida. Ele faz, obviamente,
uma gestão de elenco, mas no geral eles vêm atuando numa longa sequência de jogos, né? Até na coletiva o Diniz vai falar sobre isso. Ele fala, pô, o Marcelo fez 5 jogos seguidos já. Quanto tempo faz que o Marcelo não joga 5 jogos seguidos? Eu acho que o time está sentindo, né? E eu acho que o Fernando Diniz ele vai ter que ser um pouco mais, eu diria, conservador em relação a essa coisa de, pô, eu preciso repetir a escalação, eu preciso repetir a equipe, preciso repetir a equipe para repetir boas atuações. Eu acho que ele vai ter que ser um pouco conservador nessa ideia. Eu acho que, obviamente, ele tem que usar os principais jogadores o máximo de partidas possível, mas ele também vai ter que ter esse feeling, né, de julgamento, de falar, cara, é hora de poupar, é hora de mudar um pouco aqui, mudar ali, porque senão isso vai te cobrar muito, né? E eu acho que nessa partida já foi um dos primeiros sinais. Então, assim, é importante que isso tenha acontecido, que está acontecendo isso agora. Outra coisa importante também de se ressaltar é que o Fluminense não perdeu, apesar do Flamengo ter feito um primeiro tempo melhor e ter até tido boas oportunidades. O Fluminense saiu zerado no placar, né? Não permitiu que o Flamengo saísse na frente do placar. E aí no segundo tempo, curiosamente, né? No segundo tempo, o Felipe Melo é expulso. E curiosamente, o Flamengo, mais uma vez com um jogador a mais, ele não consegue exercer essa vantagem numérica, né? Já tinha acontecido, a gente viu no jogo passado contra o Bahia, com 2 jogadores a mais. O Flamengo estava mais perto em dados momentos de tomar o gol de empate do Bahia do que de marcar o gol que sacramentaria a vitória. Contra o Fluminense, cara, é um cenário muito parecido. Óbvio que o Fluminense muda de postura e isso é exaltado pelo Fernando Diniz e eu concordo com ele também, mas o Flamengo, cara, é incompreensível. Eu acho que é legal, anima o torcedor o primeiro tempo que fez a equipe rubro-negra, sim, mas isso é algo que também tem que ser cobrado. Cobrado não, mas isso é algo que o São Paulo ele tem que refletir sobre isso. Cara, é mais uma partida que a gente tem um jogador a mais e parece assim que foi mais difícil o segundo tempo do que o primeiro. Ah, mas os jogadores começam a cansar, os jogadores fluminenses também cansam mais. Então, além deles, eles podem estar até mais compactados, retrancados na gíria popular, mas eles também estão mais cansados, né? Ah, mas falta o Pedro, um jogador de área para esse tipo de jogo. Cara, mesmo assim, pouquíssima criação, pouquíssima criação. Se você for comparar o segundo tempo, o empate ficou justo, porque pouquíssima criação, pouquíssima inspiração. O Fluminense, eu acho que também até pelo jogador a menos, é natural que diminua um pouco mais a volúpia, né? E mais uma vez, como eu falei em podcasts anteriores, para mim sinaliza uma mudança de postura do Diniz. Era comum a gente ver no passado o Fernando Diniz com um jogador a menos. Pô, vamos para cima, vamos seguir buscando o jogo, não vamos mudar a nossa característica. Deixava o time exposto e acabava tomando gols. Mais uma partida em que o Fernando Diniz não. A equipe do Fluminense não faz uma boa atuação e o Fernando Diniz mostra uma outra postura dessa equipe, a postura de uma equipe que se defende mais do que ataca, mais do que tem a posse de bola. Uma equipe que sabe ser retranqueira também. Não é um futebol que eu gosto de ver? Confesso que não. Estética de jogo eu não discuto muito aqui. Eu só falo assim, cara, o futebol ofensivo, ele obviamente ele é mais entretenimento. Isso é muito óbvio, né? Não vou ser aqui, não vou cometer a heresia de falar, ah, não é legal, não é divertido. É muito divertido, né? É muito divertido. Mas o Fernando Diniz mostra uma outra vertente, de uma outra pegada, de um treinador que sabe também se retrancar. E isso era algo muito raro de ver no Fernando. Aliás, isso é algo que não se via nos times do Fernando Diniz, né? Então, para mim, apesar do jogo esteticamente feio, o cenário da partida de ter um jogador a menos, ele mostra que hoje é um treinador que tem mais repertório. E é esse tipo de repertório que vai permitir ao Fernando Diniz alçar voos mais altos e chegar a títulos de relevância. Eu acho que o jogo da volta vai ser uma postura totalmente diferente da equipe do Fluminense. Eu não acho que vai golear como aconteceu no jogo da volta da final do Carioca. Eu acho que vai ser bem diferente, mas eu acho que a gente vai ver um Fluminense jogando mais, né? Foi presa fácil, foi preciso algumas paralisações para o time começar a se reencontrar.
E quando estava começando a se reencontrar, talvez um dos melhores jogadores do Fluminense naquela altura da partida, o Marcelo teve que ser substituído. E o Diniz falou em coletiva que, pô, foi uma decisão de poupar o atleta, né? Uma decisão de poupar o atleta, justamente porque ele já está numa sequência de jogos muito intensa, né? Uma sequência de 5 jogos. Ele até fala, repito aqui as palavras dele, né? Não é aspas, mas ele falou mais ou menos isso, de que quanto tempo faz, né? Quando foi a última vez que o Marcelo jogou 5 jogos seguidos? Então pesa isso. Isso pesa, né? E eu acho que ele vai ter que ser um pouquinho mais conservador nessa ideia de não poupar jogadores. Porque para mim fica cada vez mais evidente que é um time que está sentindo desgaste, né? Fisicamente, os exames, a fisiologia deve mostrar que os jogadores estão bem. O cansaço mental é algo que pega muito. Eu falei sobre isso do Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem uma postura diferente, né? Já mentalmente o time está sabendo até lidar com o desgaste, mas quando foi? Foi um ano, 2 anos atrás? Um ano atrás, eu acho que foi um ano atrás que eu falei que o time do Palmeiras estava desgastado mentalmente. Fisicamente é um time muito diferenciado, mas mentalmente o time sente. O cansaço, assim, a loucura, a insanidade de jogos, de você viajar, e aí dorme pouco, tem trabalho de recuperação, tem que fazer concentração, participar de pré-eleção e por aí vai. Cara, essa sequência, esse dia a dia, essa rotina é muito intensa e o cara se desgasta. Pouco tempo para ficar com a família. Isso vai desgastando o cara mentalmente, né? E o time do Palmeiras, como eu disse, ele passou por esse momento e hoje eles sabem lidar de uma forma melhor com essa rotina muito intensa. O Fluminense talvez não. A gente vai ver agora, né? São desafios. E é importante que esses desafios comecem a acontecer e comecem a ficar expostos agora. Porque a gente está no primeiro semestre, a gente está no mês de maio, né? Então, para o Fernando Diniz vai ser. Tá no comecinho da temporada, né? Ainda tá bem cedo, assim, para ele fazer ajustes, corrigir rotas e tudo mais. Então, acho que muito bom que, de repente, isso esteja acontecendo agora, porque é início de campeonatos, né? Então, ele ainda tem já ele tem um belo tempo, né? Uma bela janela de tempo para ajustar uma coisa aqui, ajustar uma coisa lá, enfim. Vamos rapidamente passar aqui pelo site do GE, tá? Deixando os créditos aqui, é o Globoesporte.com, só para trazer algumas. Então, eu faço convite a você para entrar lá, né? E ver todas as matérias na íntegra, mas só para chamar atenção, né? Do como que a partida foi quente, né? A partida foi quente aqui. Após consulta ao VAR, Daronco retira amarelo, deu amarelo, né, no lance do Gabigol. Ele faz uma falta no Gabigol. Vamos combinar, uma faltinha bem intensa mesmo. Acho que o cartão vermelho foi justo. E aqui, quando ele foi sair de campo, ele provocou a torcida rubro-negra, falou que vocês são meu vice, né? Falou que todo mundo rubro-negro é vice dele. E aí, o agente do Gabigol criticando o Felipe Melo. O Gabigol deu um pisão no Ganso, lance que é muito contestado pela torcida do Fluminense e pelo próprio Fernando Diniz. Fernando Diniz fala na coletiva, cara, ele pisou porque ele quis pisar. Eu não entendi por que não foi chamado para revisão, né? Reclamou também bastante. A gente não ouviu o Diniz hoje, mas reclamou também de decisões da arbitragem de forma recorrente em relação ao Fluminense. Por exemplo, falou: pô, no jogo contra o Vasco deram 5 minutos de acréscimo. Este jogo me dão 10, né? Dão 10 minutos, a gente tá com um jogador a menos, o cara vai lá e dá 10 minutos de acréscimo, né? São Paulo, a gente vai ouvir o São Paulo, né? Valoriza a atuação. Gabigol cobra consistência. Teve provocação entre Gabigol e Marcelo, por exemplo. O Gabigol mostrou o pet, né? Da camisa do Flamengo, aquele pet de campeão da Libertadores. O Marcelo levantou a barra da bermuda, dos shorts, e mostrou uma tatuagem da Champions League, né? O Marcelo tem apenas 5 Champions League, né? E aí o Marcelo não, aí o Gabigol simplesmente vira as costas e segue a sua vida, né? Porque também não tem muito como discutir. Óbvio que os torcedores rubro-negros, alguns tentam até, cara, defender o Gabigol, né?
porque o Gabigol tem Libertadores, o Marcelo não tem. Tenta até dar uma moral, cara, mas não tem como, né? Não há nível de argumentação, você me desculpe. Ah, mas o Gabigol, ele tem uma idolatria no Flamengo que o Marcelo não tem com o Fluminense. O Gabigol tem, o Marcelo tem uma idolatria no Real Madrid que o Gabigol nunca vai ter. Então, assim, é lá e cá, né? Ah, mas ele não tá no Real Madrid mais, mas é a história dele, cara. É a história dele. Então, assim, eu acho que eu acho muito legal isso, cara. Se é brincadeiras à parte, eu acho que o Gabigol escolheu o cara errado para ele fazer essa brincadeira, essa provocação, mas que bom que ele fez, cara. Eu sempre falo aqui, eu gosto muito de personagens e atletas como o Gabigol, como o Felipe Melo. Gosto, porque eu acho que essa provocação ela faz parte do esporte, cara. Isso é muito saudável, eu acho. Cara, esse é um dos grandes baratos do esporte, né? Eu gosto da magia, da poesia do esporte, né? Que te permite sonhar, acreditar, né? Unifica toda uma nação, por exemplo, numa disputa de Copa do Mundo. Eu adoro isso, mas tem todo esse lado folclórico, né? Do Felipe Melo falando que os caras são vice dele. O Gabigol mostrando o pet de campeão da Libertadores, o Marcelo mostrando as taças da Champions League. Cara, acho que tudo isso é muito saudável pro esporte. Eu gosto muito disso. Gosto muito disso. Eu acho que o Gabigol e o Felipe Melo são personagens que fazem muito bem pro esporte, né? Fazem muito. E estão cada vez mais raros jogadores como esses que vão lá, que provocam. Cada vez mais raro isso. Então, a gente tem que aproveitar. Quando acontece, para mim é um deleite, né? É um prato cheio, como diria Rômulo Mendonça, né? Ex-narrador da ESPN, é um convite ao prazer, né? Então, é sempre uma delícia, né? É uma delícia ver esse tipo de provocação. O clássico, como eu falei, teve provocações, teve cartão vermelho, teve reclamação. Fernando Diniz e torcida Fluminense tricolor ficaram na bronca com a arbitragem, né? Pisão do Gabigol, tudo. Teve simulação também, que o Daronco vai lá para o jogo. Aí ele para o jogo, não dá cartão, você não entende também por que ele parou o jogo. Ele entendeu que foi simulação. Eu esqueci quem estava no lance, eu acho que era o Gabigol, se eu não me engano, eu não lembro agora. Se não teve reclamação, se ele falou que foi simulação, ele para o jogo porque o cara tá no chão. Foi simulação. Então por que você parou o jogo? Cara, assim, o Daronco, ó, com todo respeito ao Daronco, eu não acho ele um árbitro horrível, como muita gente acha. Mas, cara, esse negócio dele ficar parando o jogo toda hora é muito irritante, cara. É muito irritante, mano. Assim, deixa o jogo seguir um pouco. Ah, mas ele precisa parar para manter o controle do jogo, que não sei o quê. Muita gente fala do porte físico dele, que ele é um cara mais. Tem mais massa muscular, né? Então não é um cara de. Ele é um cara de explosão, mas não é um cara de resistência. Então ele não corre muito. E tem vários argumentos, tem várias linhas de argumentação, mas, cara, assim, assim, eu acho que isso vai quebrando, sabe? Isso vai quebrando, porque em dado momento, por exemplo, o Flamengo no primeiro tempo, não era interessante ficar parando o jogo pro Flamengo. Pô, e aí qualquer coisinha ele para o jogo, né? Graças a uma dessas paradas, que eu acho que foi protagonizada pelo Fluminense, só que assim, ele vai dar corda. Ele vai lá e dá corda. E assim, é o tipo de parada que o Fluminense precisava para respirar, né, para a equipe se unir, né, para entender o que estava acontecendo e melhorar no primeiro tempo. Não melhorou tanto assim, é verdade, mas melhorou. E aí, cara, assim, ele fica picotando o jogo, cara, assim, é um negócio. E aí depois vai lá e dá 10 minutos de acréscimo, sabe? Assim, óbvio que teve a revisão do árbitro de vídeo e tudo mais, mas mais tempo, obviamente, acreditado graças a ele mesmo, que fica parando o jogo toda hora. Então, assim, chega uma hora que irrita, porque você quer ver o jogo. O jogo tá muito intenso. Você quer ver o jogo, cara? Eu quero ver a bola correndo. E apita, marca faltinha. Assim, de novo, eu não acho ele um árbitro horrível. Só que esse negócio dele ficar parando. Se ele quer ficar parando. Se ele vai apitar um jogo da Série C. Jogo da Série B, com todo respeito, né? As equipes que jogam a Série C, a Série B. Se ele vai apitar, ficar parando um jogo de Série B, pô, tudo bem, cara. Tudo bem, você sabe que a qualidade técnica ali ela é questionável.
Aqui são duas grandes equipes, duas grandes camisas, com grandes jogadores que são capazes de protagonizar um bom futebol e o cara fica parando, sabe? É um tanto quanto irritante às vezes, tá? Vambora, gente. Vamos para a coletiva do Sampaoli. Vou entrar no mérito de dizer que acho que a expulsão. Vamos falar, não vamos muretar, não. Acho que a expulsão do Felipe Melo foi justa. A do Gabigol eu ainda não sei. Né? Ainda não sei. Você viu o lance normal. Para mim, ele não pisou, como diz o Diniz. Ele pisou porque quis pisar. Né? Mas eu acho que cabia, de repente, uma revisão um pouquinho mais. Protocolo um pouquinho mais formal, né, de revisão no árbitro de vídeo e tudo mais, acho que cabia. Acho que cabia, mas eu não acho que foi proposital. Tava ali na disputa de bola, aconteceu o lance. Não acho que foi, acho que foi mais um acidente. Óbvio que também o Gabigol não é nem um santo, né? Mas eu acho que tava mais pro lado do acidente do que para pro intencional mesmo, né? Acho, pelo menos é o que me parece, tá? É o que me parece. Vambora, vamos ouvir a coletiva do técnico Sampaoli. Coletiva, a gente vai ouvir aqui no Arena Web, tá? Infelizmente, foi mal, apareceu aqui um negócio na frente. Infelizmente, a coletiva não tá no canal do Flamengo, né? Na Flá TV. Então a gente vai dar uma moral aqui pra galera do Arena Web, né? Que sempre traz coletiva, sempre tá lá, né? Coletiva do Flamengo. Inclusive, eles transmitiram o jogo também. Então eu sempre faço convite a você para entrar se inscrever no canal, né? Que o pessoal traz não só a coletiva do Flamengo, mas tantas outras coletivas, inclusive a do Diniz está lá também. Então se inscreve no canal, tá? Deixa uma moral pra galera. Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Sampaoli e vambora, né? Vambora com palavras do técnico Jorge Sampaoli. Essa vitória, como é que você avalia essa partida de hoje? Comparto, eu penso que eu acredito que foi um jogo muito bom. O time protagonizou 90 minutos contra um rival um rival que venía muy bien. Entonces valorizo mucho el esfuerzo del jugador para concretar una estrategia de protagonismo que realmente nos hace soñar con el time. Concordo com o Sampaoli, né? Foi um bom jogo, mas foi um bom jogo no primeiro tempo. Foi um jogo no primeiro tempo. Segundo tempo, eu acho que aí toda a galera que fica um pouco na bronca de que, pô, mais um jogo com um jogador a mais, aí eu também faço coro com essa galera. Né? Porque mais um jogo com um jogador a mais, o Flamengo fisicamente sente muito, também fez o primeiro tempo mais intenso, é verdade, mas sente muito, né? Esse segundo tempo, como o time sente o cansaço, a parte física, e no momento que você tem um jogador a mais, no jogo contra o Bahia tinha 2 jogadores a mais, né? O desgaste é tão grande que o time não consegue concretizar, não consegue fazer valer essa superioridade numérica. Então, nesse ponto, eu acho que vale uma leitura, uma autocrítica mais contundente por parte de Sampaoli. Não acho que é motivo para, meu Deus, né? Fora Sampaoli. Eu só acho que é um motivo para reflexão, uma coisa para reflexão. Mas o primeiro tempo, de fato, se alguém merecia vencer o jogo, a gente sempre entra nisso, né? Se alguém merecia vencer o jogo, acho que foi o Flamengo pelo primeiro tempo, pela maior parte do primeiro tempo, porque o segundo tempo foi equilibrado, né? Boa noite, Sampaoli. Te perguntar em relação a se o Flamengo hoje realmente jogou bem, todo mundo viu isso, teve a questão do protagonismo, mas o quanto te incomoda ainda essa questão da contundência no momento que vocês têm um jogador a mais, no lance seguinte o Flamengo tem aquela oportunidade com a Arrascaeta, não sai o gol, e aí o jogo vai ficando um pouco mais amarrado, o Flamengo tem uma dificuldade. O quanto incomoda ainda não conseguir concretizar da maneira que você deseja? Sí, incomoda la no posibilidad de que el time no gane con tanto dominio. Contra un rival que está pasando un momento muy importante en Brasil. Hay que trabajar mucho los tiempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Fluminense se defendió con mucho volumen, mucha gente dentro del área, se hacía difícil. El Otimi tuvo
mucho remate y lamentablemente hoy no tuvo la contundencia que mereció o resultado no solamente del segundo tiempo cuando pasó la expulsión de Felipe Melo, sino el primer tiempo o time merecia muito mais de lo que chegou hoje. Boa noite, São Paulo. Ele até fala aqui que o Fluminense se defendeu mais, né? E aí fica um pouco mais difícil, né? Porque o time adversário se retranca, mas ficou devendo pra mim. Ficou devendo. Um time muito. Cara, assim, o Flamengo eu diria que aceitou. Né? Assim, ó, o Fluminense se retrancou, sim, mas uma coisa você vê assim, você vê jogos, algumas vezes, né? Você vê jogos de um time que ataca contra a defesa, você vê que um time tá querendo, e às vezes até perde, né? Você vê que o time tá querendo, tá atacando, chuveirinho na área, pressão o tempo inteiro, o time adversário passando sufoco, e o outro time todo retrancado, se defendendo muito bem. Às vezes o time que se defende bem até ganha, né? Consegue espetar um contra-ataque e ganha. Mas você não via isso. Um time muito intenso, buscando, tentando chute de fora da área, cruzamento, chuveirinho, tentando um bate-rebate, um bumba meu boi dentro da área, torcedor tricolor com o coração na boca, desesperado, tenso, né? Não foi bem assim, cara. Óbvio que o torcedor fica um pouco mais tenso, porque tem um jogador a menos. O Flamengo tem um time de muito talento, então alguma coisa pode acontecer. Mas a minha percepção foi essa, de que assim, não é um jogo que, pô, nossa, torcedor do Fluminense passando o maior sufoco, o maior perrengue para não tomar o gol. Não, foi um time que o Flamengo meio que aceitou, né? E eu falei, cara, assim, eu acho que isso foi casando junto com o declínio físico da equipe do Flamengo que vem acontecendo jogo após jogo, né? A gente vem observando jogo após jogo. Então, não acredito isso apenas ao Fluminense ter um jogador expulso e baixar as linhas e se retrancar. Óbvio que isso contribui, mas não acho que isso foi o fator também. Eu acho que o Flamengo sentiu muito e aceitou muito. Poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade de ter uma vantagem numérica dentro de campo. Oi, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Sua equipe sai mais forte do que entrou nesse jogo para buscar a classificação no dia 1º? No sé, yo pienso que el próximo juego será tan difícil como este y a gente tem que estar ya imaginando el juego de domingo y pensar en la revancha con Fluminense más adelante. São Paulo, Aqui é uma resposta protocolar, né? Agora pensar no próximo jogo e pensar no Fluminense lá pra frente, né? Até porque tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo agora de um jogo pro outro. Isso pode ser bom pro Flamengo, pode ser bom pro Fluminense, né? De trabalhar nesse tempo, de recuperar, enfim. Não dá pra saber quem leva uma vantagem, não. Até porque terminou empatado e eu não vejo duas equipes vivendo um mau momento, ou outro vivendo um momento muito... Óbvio que o momento do Fluminense é muito melhor, mas não vejo que alguém saia mais fortalecido que o outro, né? É pensar no próximo jogo e pensar no próximo jogo e projetar, né? Planejar para o jogo da volta, mas sem mirar aquele objetivo. Não, senão você perde pontos no caminho, né? Perde resultados importantes no meio do caminho. boa noite. A atuação do Flamengo ficou clara, até por ter sido apontado por muitos como o melhor da partida, o goleiro Fábio, do adversário. Até que ponto os desfalques do Flamengo para essa partida acabaram também atrapalhando na obtenção do resultado positivo e da vantagem para a partida de volta? No sé, yo valoro mucho lo que pasó no juego. Valoro o dominio, protagonismo, jugar contra un time confiante como el Fluminense hoy y bueno, y ser Flamengo de verdad, o sea, Flamengo con autoridades aquí y imponerse no Maracaná, que bueno, que me trabalho. Eu penso que hoy es un punto de partida para el crecimiento de la mentalidad del jugador con este escudo y la obligación de hacer todos os jogos de la misma forma que hoje. Ele minimiza a questão dos desfalques, né? Mas uma coisa importante que ele falou, e eu concordo, é que esse jogo pode ser um ponto de partida aí para uma mudança de mentalidade, né? Da equipe do Flamengo, que por muitas vezes vinha se mostrando um time apático,
acomodado acima de tudo, né? Muito comodismo, né? Aceitando muitas das situações. Inclusive, esse segundo tempo desse jogo, para mim, aceitou demais. Novamente, eu ressalto esse ponto, mas um primeiro tempo bastante interessante. E eu acho que pode ser, como disse o São Paulo, uma virada aí na mentalidade. Agora, não sei se. Agora a gente precisa ver o próximo jogo. Porque às vezes a mentalidade mudou porque estava encarando o Fluminense, né? Então precisa dar uma resposta para o torcedor. Isso sempre te ajuda a mobilizar a equipe mentalmente. Vamos ver agora a sequência, né? Como é que vai ser o próximo jogo, se vai manter esse nível de atuação, essa pegada, né? Um time com mais pegada, né? Com mais vontade. Porque até então é um time que você via um pouco meio sem graça, né? Jogadores meio acomodados e tudo mais. Espero, como disse o Sampaoli, que esse jogo tenha sido um ponto de virada aí, pelo menos na mentalidade. A melhoria tática vai acontecer ao longo do tempo, mas a partir do momento que o time tá com a pegada assim, de, pô, tá motivado, aí a coisa começa a virar legal, né? Os níveis competitivos começam a aumentar. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu queria que o senhor falasse especificamente da falta que faz o Pedro nesse time do Flamengo, né? Um jogador de área, jogador de conclusão de lance, especificamente do Pedro. Isso me permite uma segunda pergunta. Muita gente se surpreendeu quando o Santos veio como goleiro titular hoje. O Matheus estava no banco, então a gente subentende que ele tinha condições de jogo por estar no banco. Então eu queria saber por que a sua decisão pelo Santos e não pelo Matheus. Queria que você explicasse isso. Obrigado. Con respecto a Pedro, es un jugador que suma muchos puntos por su capacidad goleadora. Lamentablemente tiene una lesión y no pude contar con él. Pero sí, acredito que él en el último tiempo fue un jugador que dio muchísimas juegos ganados por su contundencia. Con respecto a Mateo González, a Mateos Cunha y con Santos, Mateos Cunha salió de juego con Bahía con un dolor en el cuadril. Hoy probó para ver si era alternativa y sentía mucho dolor cuando tenía que jugar pase lonche. Entonces, ante la disputa, yo preferí jugar con un jugador 100% en la elección y bueno, y Santos estuvo bien hoy, así que feliz por eso, pero sinceramente Mateo Cunha no estaba 100% para jugar hoy, pero tuvo que estar en el banco suplente como una opción por si acaso. Aqui perguntado sobre o Pedro, né? A diferença que faz o Pedro. Eu acho que talvez esse segundo tempo dessa partida, com o Pedro, talvez o Flamengo conseguisse buscar alguma coisa a mais. Porque aí já começa a sentir mais, o time do Fluminense se retranca um pouco mais. Você ter um cara com a presença de área, ele poderia também ficar encaixotado ali na grande área, né? Ficar ali com um pouco menos de mobilidade, preso entre os marcadores, aí poderia de fato não acontecer nada. Mas é um cara que sabe... ele tem uma inteligência tática dentro de campo, de saber explorar os espaços, de ir para a disputa de corpo, fazer o pivô. O Pedro tem muita dessa capacidade, né, de antecipar algumas jogadas também, de ter o faro do centroavante, né, de se apresentar aonde a bola vai sobrar. Então é um cara que poderia fazer diferença nesse jogo, sim. E como disse o Sampaoli, um cara que para ele é muito importante, né? Tava contribuindo com gols enquanto estava jogando. Agora sobre o goleiro, né, sobre o Matheus Cunha, chamou atenção mesmo a escalação, porque o Matheus estava no banco e o Santos foi escalado como titular, e isso gerou sentimentos mistos em vários torcedores rubro-negros, né, porque o Matheus Cunha ele vinha se firmando na posição, o Santos está inconstante, está com falta de confiança, e o Matheus ele se firmou na posição, mostrando mais segurança, mostrando mais propriedade em alguns lances que o Santos vinha demonstrando um alto grau de falta de confiança e chamou muita atenção, né? E revolta para alguns também. E o São Paulo explicando, né? Acho que essa pergunta foi importante para a gente entender do porquê. Eu também não entendi, sinceramente, honestamente, não entendi. Mas eu imaginava que aquele discurso que o São Paulo fez após o último jogo, que ele substitui 5 jogadores, foi muito criticado por isso. Ele falou que os jogadores foram substituídos porque sentiram alguma coisa. Eu falei, pô, acho que de fato
o Matheus Cunha sentiu mesmo, né? E ele tá voltando devagar. O São Paulo não quer estourar o cara de vez, né? E como ele disse, não estava 100%, então ele preferiu colocar um goleiro que estava 100%, que no caso é o Santos, e o Matheus ficaria ali como um suplente, caso fosse estritamente necessário, né? Não foi necessário, ele não, como o São Paulo ele fala, ele não está 100%, então eu acho que isso põe um ponto final, né? Naquele torcedor rubro-negro que ficou, por que que não pôs o Matheus, né? Colocou o Santos, voltou o Santos como titular, não é disputa, aparentemente não é uma disputa por posição, é apenas uma situação de que o jogador está sentindo dor no quadril, né? E como falado aí pelo São Paulo, e deve, não sei se na próxima partida vai estar apto, né? 100% apto, eu acho que vai depender muito da recuperação dele para ele voltar a ser titular, mas eu acho que deve voltar a ser titular quando tiver 100% mesmo, porque eu acho que o Santos, ele tá com falta de confiança, né? Essa partida já foi mais segura, mas também a bola não chegou muito, né? Então não tem nem o que falar que foi uma partida segura ou não, não tem muito o que falar. Eu acho que foi uma partida que, como a bola não chegou muito, é daquelas partidas para dar confiança. Mas eu não sei, eu vejo ele ainda um pouco hesitante dentro de campo, né? Ele hesita um pouco em algumas jogadas, algumas defesas simples, né? Vamos ver, cara. Vamos ver. Assim, é um bom goleiro. Sempre falei, é um bom goleiro, mas tá claramente passando por uma fase difícil. E talvez essa seja a oportunidade dele voltar a ganhar confiança e se firmar também, reconquistar o torcedor rubro-negro, tá? Vamos só para mais uma e aí a gente finaliza o podcast. São Paulo aqui, Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria que você explicasse sobre o Eric, que se tornou titular, né? O Pulgar não vinha sendo utilizado, a importância dele para o seu esquema tático. Muita. Un volante que equilibra mucho, que presiona mucho el balón, que juega bien, que salta línea. Yo estoy feliz con Eric. La verdad es que inclusive me sorprendió mucho su actualidad por bien de Otimi. O Pulgar é um jogador que ele vinha, não digo causando revolta, né? Mas ele não conquistou. Ele não conquistou o coração do torcedor rubro-negro, né? Situações tanto quanto questionáveis, acabou perdendo a confiança do torcedor. Só que agora com o São Paulo ele vem recuperando, né? Ele vem se recuperando, vem ganhando moral. Como diz o São Paulo, ele é um cara muito importante para o esquema tático do São Paulo. O São Paulo foi criticado também ao colocar o Eric Pulgar, né? Não só nessa partida, mas em outras. E eu acho que fica claro, fica evidente para mim. Eu não tenho, ainda não dá para cravar isso, mas fica cada vez mais evidente que é um jogador que precisava se adaptar, né? Um jogador ainda em adaptação. E também somado a isso a falta de confiança, né? A partir do momento em que você já sofre uma pressão da torcida, vem toda uma questão de confiança também. Então, assim, não só a questão de se adaptar, porque passaram muitos treinadores diferentes, né? E a falta de confiança. Ele não conhece o país, não é familiarizado com a cultura, ele não é ídolo no Flamengo, né? Não é ambientado dentro do Flamengo, se é que a gente pode dizer assim. Então tem todos esses contrastes. E agora me parece que ele vai ganhando confiança. Eu não digo que ele está confortável, que ele já conhece o Rio de Janeiro, que ele pode dizer que é carioca, né? Que ele pode dizer que é rubro-negro de coração. Eu acho que está longe desse tipo de adaptação. Mas adaptação ao esquema tático do São Paulo, ele vem se adaptando, até porque falam o mesmo idioma, né? Então fica um pouco mais fácil da conversa entre eles. Eu acho que ele vai se firmar. Acho que era uma questão de adaptação mesmo. Enquanto mais tempo ele tiver, mais jogos ele realizar, ele jogar, eu acho que ele só tende a crescer sob o comando do Sampaoli, tá? Gente, é isso. Em relação ao Sampaoli, eu vou fechar por hoje. Então faço o convite a você para entrar lá no canal do Arena Web, assistir o restante da coletiva lá do técnico Jorge Sampaoli. A gente chegou mais ou menos aqui até o meio da coletiva, mas sempre deixo o convite a vocês, então entrem lá, assiste o restante da coletiva. Eu não acelerei o vídeo hoje, tá? Porque o São Paulo ele fala um portunhol, né? Então fica sempre um pouco mais complicado para entender, né? Ele se esforça e tudo mais, mas é um portunhol mesmo, né? Não é um espanhol,
ele tenta tirar um pouco do sotaque, então se a gente acelerar fica um pouquinho complicado de entender, tá? Vamos só para encerrar, né? Para encerrar as atividades, vamos para a agenda, tá? Agenda do dia. Agora sim, vamos ter mais jogos, fora isso aqui, né? Manchester City e Real Madrid, um espetáculo, um deleite, tá? Vamos todo mundo acompanhar esse jogo aqui também, vai ser de tarde, jogo importante de duas grandes camisas. Eu acho que deve dar o Real Madrid, tá? Manchester City é um time que como coletivo é mais forte, mas sempre pesa, né? Para o Manchester City pesa um pouco essa questão do psicológico, até por isso que eu acho que vai passar o Real, mas vai ser no detalhe. O Real tem muito jogador decisivo, né? O Vinícius Júnior é o cara decisivo quando precisa, quando o Vinícius está bem marcado ou não está muito bem, o Rodrigo define, então assim, tem muito jogador decisivo que chama a responsabilidade em momentos difíceis, por isso que eu acho que o Real vai passar. E aqui na Copa do Brasil, um caminhão de jogos, tá? A gente vai tentar acompanhar o máximo que der e vamos repercutir amanhã alguns deles, não todos, né? Alguns deles, os principais lances, jogadas polêmicas, treinador que tiver mais irado, né? Com a arbitragem ou com o jogo, com seus níveis de atuação. É isso, tá? Então fica o convite a vocês, acompanhar o seu time de coração, torcer, né? Torcer para que você tenha um final de dia feliz, né? Que seu time vença e convença, tá? Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Grêmio e Cruzeiro, os dois maiores campeões aqui da competição, e sim, se enfrentando. Sport São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians, América Mineiro Internacional e Atlético Paranaense e Botafogo, tá? Finalizo por hoje, encerro por hoje. Muito obrigado a você que resistiu até este momento do podcast, tá? Consegui encurtar o podcast de hoje, vamos tentar encurtar os próximos também, vamos ver, né? Vamos ver, é difícil. Ah, e só para finalizar, né? O CNM, né? CNM, ele falou sobre as decisões recentes, né, da comissão de arbitragem, e ele falou que em relação ao jogo do São Paulo, do clássico majestoso, né, jogo entre Corinthians e São Paulo, falou que tudo certo, né? A arbitragem tomou a decisão correta. Em relação ao Gabigol, ele disse que o Gabigol simulou e merecia um cartão amarelo, né? Então você vê que assim, para deixar os torcedores são paulinos mais irados, né? O chefe da comissão de arbitragem falou que os lances do jogo do Corinthians, jogo contra o Corinthians, o árbitro acertou, né? O árbitro acertou. Enfim, né? Agora sim eu fecho por hoje. Valeu demais a vocês. Um forte abraço e amanhã estamos de volta para repercutir a rodada de quarta-feira da Copa do Brasil. Valeu e até amanhã. Tchau.